E aí, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai desmistificar aquelas funcionalidades de segurança super famosas do Rust, sabe? E vamos fazer isso focando em como a linguagem categoriza dados e lida com o fluxo de controle. O Rust tem a fama de ser uma linguagem bem rigorosa, mas é exatamente essa rigidez que dá confiança para criar sistemas absurdamente robustos. Então vamos explorar como ferramentas como Enums e Pattern Matching se juntam para formar uma verdadeira jornada do herói para o nosso código. Para começar com um pouco de drama, dá uma olhada nessa frase do Tony Hoare, que foi que ele inventou a referência nula. Lá em 2009, ele chamou o null de, abre aspas, meu erro de $1 bilhão. E faz sentido, né? Nas últimas 4 décadas, esse simples conceito causou uma quantidade incontável de bugs, vulnerabilidades e quedas de sistema, gerando um prejuízo financeiro e técnico gigantesco. E o Rust foi desenhado do zero exatamente com esse perigo em mente. As escolhas de design da linguagem não são só questão de estética. Elas são a solução definitiva para evitar essa catástrofe de $1 bilhão. Então, como o Rust resolve essa bagunça? A base de tudo são as enumerações, ou simplesmente enums. Basicamente, um enum é uma ferramenta maravilhosa que permite criar um tipo de dado customizado, listando, ou seja, enumerando, todas as suas variantes possíveis. Um ótimo exemplo prático é o endereço IP. Ele obrigatoriamente tem que ser versão 4 ou versão 6, nunca os dois ao mesmo tempo, certo? Os enums são perfeitos para agrupar esse tipo de possibilidade excludente, trazendo um significado super claro direto para o sistema de tipos. E para ver como isso funciona na prática, pensa no armazenamento desses endereços IP. Se a gente usasse uma struct tradicional, teríamos que separar o tipo do endereço do dado em si. Mas com enums no Rust, a coisa muda de figura de um jeito brilhante. A gente pode embutir os dados direto em cada variante. A variante V4 guarda o número diretamente e a V6 guarda a representação em texto, tudo no mesmo lugar. É um jeito muito mais expressivo e limpo de agrupar as coisas. A gente não precisa de uma struct extra só para amarrar as informações. E a flexibilidade é um negócio impressionante. Olha só as variantes desse enum chamado message. A variante quit não tem nenhum dado associado. A move tem campos nomeados, quase como se fosse uma struct. A write guarda uma única string. E a change color carrega 3 números inteiros. O grande truque aqui é que um único tipo unificado consegue carregar quantidades e tipos de dados completamente diferentes debaixo do mesmo guarda-chuva. Como tudo faz parte do mesmo enum, a gente consegue criar facilmente uma função que aceita qualquer uma dessas mensagens, algo que daria muita dor de cabeça usando structs separadas. O que nos leva a um ponto crucial, resolvendo o problema do null, a arma secreta do Rust. Na maioria das linguagens por aí, as variáveis assumem um de dois estados, nulo ou não nulo. O problema clássico é quando o código assume que algo não é nulo, mas na verdade ele é. O resultado? O programa simplesmente quebra. O conceito de indicar que um valor está ausente é super importante, claro, mas a implementação tradicional do null é bem falha. Então, o que o Rust faz? Ele simplesmente chuta o balde e elimina o null completamente da linguagem, sem null implícito. Isso é de propósito e aumenta a segurança da aplicação de uma forma absurda. No lugar do null, entra em cena a verdadeira arma secreta do Rust, o enum option. A biblioteca padrão traz esse enum com 2 variantes bem simples, sum, que indica que um valor válido de qualquer tipo está ali presente, e none, que avisa que o valor está ausente. A mágica é que o option e o tipo normal da variável são coisas diferentes para o compilador. O Rust simplesmente não deixa você usar um option achando que é um valor garantido. Ele te obriga a tratar explicitamente o cenário do none antes de deixar o código continuar. Adeus às falhas misteriosas por causa de variáveis vazias. E como a gente extrai essas informações? É aí que entra o fluxo de controle match. Pensa na expressão match no Rust como se fosse uma daquelas máquinas de separar moeda, sabe? A moeda vai rolando por uma esteira com vários buracos de tamanhos diferentes e ela só cai quando encontra o buraco exato para ela. No nosso código, os dados deslizam por uma série de padrões definidos no match. E quando eles acham o encaixe perfeito, o bloco de código correspondente é executado na mesma hora, sem hesitação. E olha como isso se desenrola passo a passo. Imagina um enum com moedas americanas. O match faz uma checagem sequencial mesmo. Passo 1, é um penny? Não. Passo 2, é um níquel? Não. Passo 3, é um dime? Não. Passo 4, é um quarter? Opa, deu match. Essa checagem olha cada um dos braços em ordem. Assim que encontra o quarter, o código associado roda de forma super segura e previsível. E é aí que o match brilha de verdade, porque a gente consegue vincular valores. Lembra que os enums podem guardar dados dentro deles? Se a nossa moeda quarter tiver informação de um estado americano específico, tipo o Alasca,
O nosso padrão no match não só identifica que a moeda é um quarter, mas também captura essa informação do estado e coloca numa variável. É uma forma super limpa e segura de abrir o Eno e pegar exatamente o que tem dentro da embalagem. Agora vamos dar uma olhada na correspondência exaustiva e nos famosos catch-alls. O que deixa o match tão confiável é uma regra bem chata do compilador. A correspondência tem que ser exaustiva. O compilador garante que absolutamente todas as possibilidades sejam tratadas. Pensa num jogo de dados peculiar. Se rolar um 3, ganha um chapéu elegante. Se rolar um 7, perde o chapéu. Mas e os outros números do dado? Se a gente não listar o que fazer com eles, o Rush não vai nem compilar. A gente precisa de uma maneira de tratar os casos importantes e ignorar o resto com segurança. É para isso que serve o padrão catch-all, que basicamente pega o que sobrou. O compilador oferece esse coringa, o sublinhado ou underline. Ele é um padrão que corresponde a qualquer valor que não apareceu nos braços anteriores do match, e a melhor parte é que não cria nenhuma variável inútil. Esse simples caractere diz para o compilador: pode ficar tranquilo, eu sei que existem outros valores e eu estou ignorando todos eles de propósito. E pronto, o requisito de exaustividade está cumprido sem estresse. Mas aí surge uma dúvida interessante. E se a gente quiser verificar um único caso de um option, por exemplo? Ter que escrever um match inteiro e ainda colocar o catch-all só para ignorar o resto? Não parece muita burocracia para uma tarefa tão simples? Será que existe um jeito mais direto para essas situações do dia a dia? Sim, existe, e é por isso que vamos falar sobre o código conciso com o if-let. Colocando as duas abordagens lado a lado, de um lado, aquele match completão, só para pegar um valor sum, mais o braço obrigatório com sublinhado. Do outro, a gente tem o bloco if-let super elegante e resolvido numa linha só. O if-let é basicamente um atalho visual que diminui drasticamente a digitação e a indentação do código. Em resumo, ele diz: se esse valor bater com esse padrão, roda esse bloco. É perfeito para extrair coisas de um option sem precisar montar a estrutura inteira de um match. Mas, claro, tudo tem um preço, tem um compromisso rolando aqui. O if-let ganha de lavada na concisão, mas a gente abre mão daquela checagem exaustiva maravilhosa do compilador. Se a gente esquecer algum caso, o compilador não vai chiar, porque a ideia do if-let é justamente focar num cenário só. Vale lembrar que ainda dá para colocar um bloco else ali junto, funcionando meio que como catch-all. Mas, no fim das contas, cabe a quem está desenvolvendo avaliar se essa economia de linhas compensa no design do programa. E chegamos a uma reflexão final para amarrar tudo isso. Vimos nessa análise como os enums ajudam a categorizar as coisas com precisão, como o option acaba de vez com o pavor do null, e como o match força a gente a tratar todos os cenários possíveis sob a fiscalização do compilador. Trazer essa segurança toda lá para a base da linguagem muda completamente a forma como a gente pensa a arquitetura de software. Fica a provocação para a gente pensar. Já que o Rust banha as referências nulas e exige essa cobertura total, qual vai ser a próxima falha de $1 bilhão que ele vai evitar antes mesmo do código rodar em produção? É algo fascinante para se ter em mente nos próximos projetos. Muito obrigado por acompanharem a análise de hoje e até a próxima!